Olá, tudo bem? Eu sou a Shirley Jones, do canal Palavras que Libertam. Estamos aqui mais este vídeo para trazer palavras que vão libertar o seu coração, a sua mente, para que você tenha uma vida plena em Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre Esther. Esther é uma mulher de fé, uma mulher de jejum, uma mulher de obediência. Em momentos difíceis, a mulher sábia usará as armas que Deus já as entregou. Ou seja, nós estamos capacitadas para viver o melhor de Deus quando passarmos pela prova. Porém, a gente precisa ter esse entendimento e discernimento que já está em nós, se assim o buscarmos, né? A gente tem que buscar sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Ou seja, essa passagem, Esther, capítulo 4, versículo do 13 ao 17. Como sempre, eu gostaria que você lesse juntamente comigo, para que eu e você possa ter maior entendimento. Começa assim: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Glória a Deus. É lindo quando uma mulher de Deus, ela se posiciona. Ela se posicionou aqui. Mas se você for ler o livro de Esther, é um livro curto, um livro maravilhoso, de grande entendimento para nós mulheres também. Aqui a palavra, ela é clara que houve um decreto do rei. Houve toda uma articulação para matar todos os judeus naquela época. E esse decreto não alcançaria apenas os judeus, alcançaria Esther, que era uma jovem, que era judia, era prima de Mardoqueu, né? Ele tinha como tio, vamos dizer assim, que foi ele que terminou de criar ela. Porém, naquele momento que houve esse decreto, Mardoqueu pediu para que fosse avisada a Esther. E a Esther, no momento ali, no primeiro momento, ela disse que não tinha o que fazer, porque o rei não a chamava tinha alguns dias e ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. Por lei, quem entrasse na presença do rei sem ser chamado poderia morrer, né? Poderia matar. E assim, ela, no primeiro momento, não quis se posicionar. Só que depois que o seu tio, um homem de Deus, enviou essa nova mensagem que eu muito me interesso, que às vezes a gente pensa assim, não vai chegar em mim. Para mim tanto faz. Enquanto não chegar em mim, eu não tomo uma posição. As coisas estão acontecendo, pessoas estão agindo de forma injusta, a injustiça está ao nosso redor, não é nem de redor, é ao nosso redor, e nós não nos posicionamos. Não temos uma palavra de ânimo, uma palavra que vai trazer também exortação, algo que você diante de Deus, através da nossa Bíblia, que é o nosso manual de vida, podemos sim falar do amor de Deus e da sua justiça. Só que às vezes as coisas acontecem e a gente diz assim, não tem nada a ver comigo, então eu não falo nada, não tenho nenhuma posição, não tenho nenhum comentário a fazer. Aí onde a gente se engana, porque muitas das vezes está chegando perto. No caso de Esther foi o que aconteceu. Aí o tio dela disse, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se o decreto era para matar todos os judeus, ela era judia, ela iria morrer também. Aí ele traz uma exortação, traz uma lembrança à mente dela, porque é interessante quando a gente ainda
não se atentou para o agir de Deus na nossa vida, para aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida, a vida dos outros. Então aqui ele traz algo muito interessante, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Aqui ele tem uma certeza do Deus que ele serve. Se você não fizer a sua parte, não se preocupe, meu irmão. Deus levanta outro e faz. Se você não fizer a sua parte, aquilo que Deus determinou para mim, para você fazer, ele levanta outro e vai fazer. Ele só não vai deixar de salvar o povo dele. Ele deixou bem claro aqui. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Porque Deus dá oportunidade. Se eu estou no lugar, se você está no lugar, seja de trabalho, seja até mesmo em uma igreja, na sua família, com os seus amigos, Deus te deu uma posição para que você influencie vidas para o reino de Deus, para que você sirva de testemunho vivo daquilo que Deus já fez na tua vida. Então você existe ali, não é por acaso. Você não está naquele trabalho por acaso, você não está naquela escola por acaso, você não está naquela igreja por acaso. Existe um propósito. E esse propósito ele tem que ser cumprido. Aí ele fala aqui: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Porque diante de tantas mulheres lindas e maravilhosas, creio eu, naquela época, que estavam sendo preparadas para assumir o lugar de Vasti, que era a rainha anterior a Esther, né? A rainha se recusou a entrar na presença do rei, que o rei estava dando um banquete, muito alegre, feliz, estava ali com seus amigos e de repente mandou chamar a rainha para apresentar os amigos. E a rainha se recusou. Se recusou simplesmente porque ela também estava dando um banquete para as amigas. Então ali ela não pensou, não existe uma submissão para o meu esposo. Ele é o rei, eu estou aqui com minhas amigas e eu não vou. Aquela atitude dela trouxe uma desonra para o seu esposo. Eu não vou falar tudo sobre isso porque eu quero me atentar a Esther. Porém, você pode ler o livro para que você entenda melhor. É linda a história. Então, voltando para cá, ele lembra ela que ela pode estar ali naquele momento para este tempo, para que através da vida dela todos fossem salvos, né, libertos ali daquele decreto e que não houvesse essa morte. Então ele traz essa lembrança para ela. Aí quando ela recebe o recado, ela já muda de postura. Ela já traz à memória aquilo que ela aprendeu com o tio, com o primo. Ela aprendeu a ter fé, ela aprendeu em oração, ela aprendeu em jejum, ela aprendeu buscando da palavra de Deus e principalmente que não adianta ter conhecimento, não adianta ter fé, não adianta ter oração, não adianta ter jejum sem obediência. Então são 5 passos que eu preciso trabalhar na minha vida para que verdadeiramente eu seja essa mulher sábia que Deus vai usar. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter oração, eu tenho que ter jejum, eu tenho que ter a leitura da palavra, mas acima de tudo eu tenho que ter obediência. Então, diante de tudo que ela já tinha, porque Deus já havia trabalhado na vida dela, através do seu tio, faltava-lhe obediência. A palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo provavelmente estava trabalhando ali no coração do Mardoqueu, né, para trazer a memória dela. Mas a partir do momento que ela é despertada, ela vai e diz: então todo mundo entre em jejum, não comam nem bebam, nem de dia nem de noite, 3 dias, para que eu vá à presença do rei, e se perecendo, pereço. Ou seja, se eu pereci, se eu morrer lá, morri, mas eu fiz aquilo que eu podia fazer para salvar o meu povo. Então eu te pergunto nesta noite, o que você tem feito para salvar o teu povo? O que você tem feito de diferente para salvar a tua casa, a tua família? O que você tem feito de diferente para que salve alguns ali da tua parentela, seja ela longe, seja ela de perto? O que você tem feito para que a palavra de Deus chegue aos corações daqueles que ainda não o conhecem? O que você tem feito para que o reino de Deus cresça? Essa pergunta serve para mim também.
Então, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero que você medite que a gente tem as armas, Deus já nos deu, Ele colocou nas nossas mãos. As armas são simples: fé, oração, jejum, leitura da palavra, porque a palavra vai fazer com que você desenvolva a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso da leitura da palavra, mas acima de tudo eu tenho que obedecer a Deus. Deus vai nos dando caminhos para que eu e você a cada dia cresça na sua presença. Ele vai nos buscando, ele vai nos resgatando daquele lugar que porventura está distante dele, para que eu e você se aproxime dele dia após dia, para que verdadeiramente nós tenhamos um relacionamento íntimo com ele. Um relacionamento que não é só um dia por semana, só os domingos. Não, todos os dias nós estamos buscando esse Deus que tudo pode. Então, para finalizar aqui este vídeo, eu quero que você medite que onde você está existe um propósito e o que você está fazendo para desenvolver esse propósito que Deus te colocou aí. Um dos principais propósitos que eu posso dizer que nós temos na vida é levar a palavra do Senhor a vidas que estão perecendo. É para que haja salvação de almas. Mas às vezes essa pessoa ainda não está preparada para isso. Mas ela precisa de uma palavra de amor, ela precisa de uma palavra de ânimo, ela precisa de uma palavra de consolo, ela precisa de uma palavra de exortação. Às vezes está errando e não sabe. Tem coisas que você faz que você, ao seu entendimento, não tem nenhum problema. Mas a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia, está errado. Então é onde eu e você entra e mostra. Porque nós temos um manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Nós devemos seguir a Bíblia, aquilo que o nosso Deus deixou para nós. Então não é a verdade minha, não é a sua verdade, é a verdade que liberta, é Jesus Cristo. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Se gostou, compartilhe, curta esse vídeo, envie para quem esteja precisando e faça com que essa palavra chegue a mais pessoas e que nós possamos, através da nossa vida também, fazermos aquilo que Deus já colocou em nossos corações, que é levar a palavra que liberta. Amém? Muito obrigada.